Bom, então nós vamos falar um pouco sobre algumas estruturas de linhas de transmissão reais. Não vamos ficar tanto na parte matemática, na parte geral, mas vamos ver quais são as tecnologias que você pode estar usando para transportar energia em frequências mais altas. O primeiro caso que é analisado aí, mesmo em livros de física mais básica, sempre falam do cabo coaxial, da estrutura coaxial. A estrutura coaxial, todo mundo sabe, são dois cilíndricos concêntricos metálicos. Aqui no meio existe um dielétrico, geralmente com εr, pode ser ar, mas o ar não vai, tecnicamente vai ser complicado você dobrar, etc. Mas a história é a seguinte: a gente tem então aqui um raio pequeno A e um raio maior B. A gente sabe, certo, que a impedância característica, como nós vimos, que é a função da seção transversal dessa linha de transmissão, você pode escrever como 1 sobre 2π. Então você pode perceber aqui que a impedância característica vai ser função da razão entre esses dois raios e também do material, né? Como nós vimos anteriormente, ou também o material que você tem aqui no meio. Em geral, em RF, como nós falamos, em geral, o Mi é o próprio Mi0. A gente não tem muito costume de usar materiais magnéticos, a não ser em casos específicos em RF. O que vai variar mesmo vai ser o nosso epsilon, né? Por exemplo, um material que é muito usado aí em estruturas coaxiais é o Teflon, que é aquele plástico, tipo de um nylon bem branquinho. O epsilon R dele, que é igual o epsilon relativo, né? Sendo que o A é 1, o epsilon R dele é aproximadamente 2,5, coisa dessa ordem, certo? Então esse é o cabo coaxial. Como que você pode desenhar os campos num cabo coaxial? Os campos no cabo coaxial, como nós vimos, você vai ter o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico a gente sabe que sempre tem que ser tangente, aliás, ele sempre tem que ser normal, né? Ele sempre tem que ser normal a um PEC. Já o campo H, ele sempre tem que ser tangente a um PEC. O que é um PEC? Um condutor elétrico perfeito. A gente sempre assume que os metais usados em RF são PEC por simplicidade. A gente não está cometendo um erro muito grosseiro se você considerar isso. Então, se o campo elétrico ele tem que ser normal ao PEC, a única forma de você desenhar linhas de campo aqui é assim, ó. Se você consegue entender aqui o nosso desenho. É só assim. Esse aqui é o nosso, então, campo elétrico. O nosso campo elétrico está 190 graus do PEC, 190 graus do PEC, e tem esse shape aí. E como que seria o nosso campo magnético? O nosso campo magnético ser tangente, ele tem que ser assim, ó. Ou seja, ele é uma coisa assim. Outra forma de você pensar no campo magnético é você imaginar que aqui passa uma corrente e você vai ter, né, as correntes circulando no sentido aquele da mão fechada. Então, o campo elétrico é assim e o campo magnético ele está sempre abraçando, né, a sua estrutura. Você percebe que entre os dois você tem um ângulo de 90. O que significa o campo elétrico ser normal ao campo magnético e ser normal também à direção de propagação da energia? A energia está trafegando assim, né, saindo ou entrando na lousa, ao nosso K, ao nosso vetor de point. Isso significa que é uma onda TEM, transversal eletromagnética, que é exatamente a mesma onda que nós temos no ar, né? A onda no ar, a onda plana no ar, ela também é uma onda TM. A onda TM, então, ela propaga no coaxial e propaga no ar. O que tem de interessante na onda TM? O que tem de interessante na onda TM é que não existe frequência de corte. Ou seja,
Em tese, TM trafega DC também. Isso faz sentido, né? Porque se você pegar um cabo coaxial, vendo aqui de lado, você colocar aqui uma bateria, ó, aqui uma bateria, é óbvio que aqui você vai medir quanto? 9 volts. Ou seja, o cabo coaxial trafega DC, logo ele aceita, né? É uma característica de ondas TM. Então, aí em RF, basicamente isso aí o pessoal fala, né, em cursos de física, etc. O próximo passo não é muito falado em cursos de engenharia, que é o seguinte: até quando você pode usar o seu cabo coaxial? Ou seja, quando que é o limite superior do seu coaxial? Até que frequência você pode usar? Bom, tem dois itens aí que são mais fortes. O primeiro item é a qualidade do material. Então, o seu material que está dentro do cabo coaxial, ele vai ter, lembrando que o εr, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, cuja parte imaginária está associada a perdas, né? Perdas que viram calor, ou seja, o seu RF vai virar calor. Então, o que significa esse termo aqui? Esse termo, esse εr, duas linhas, ele é a função da frequência. Então, materiais que são mais vagabundos, materiais que são mais baratos, em geral, eles têm um coeficiente de perdas que, conforme você aumenta a frequência, as perdas acabam se tornando muito pronunciadas. Certo? Esse é o primeiro limite que impede que você use um cabo coaxial baratinho em coisas aí de 10, 15, 20 GHz. E o segundo, um pouquinho mais nobre motivo, é a existência dos chamados modos superiores. Os modos superiores você pode dar uma espiada no livro do Poza, ele coloca lá a matemática, desenvolvimento de quando que surge esse modo de ordem superior, etc, etc, etc. Esse modo superior, ou seja, o próximo modo que surge, ele é o chamado, no caso coaxial, TE11. Então, só lembrando, como é que se dão os modos, né? Você vai contando os modos em ordem crescente de frequência de corte. O primeiro modo é o TM, que tem frequência de corte 0. O segundo modo é o TE11, e aí depois vão aparecendo outros modos. Então, sempre que você não tiver uma onda TM, que você tiver TE ou TM, você vai possuir uma frequência de corte. O que significa essa frequência de corte? Só vai haver propagação de uma ponta a outra quando a frequência for maior que essa frequência de corte. Se a frequência do seu gerador for menor do que essa frequência de corte, a energia não chega na outra ponta, ela fica só circulando, ela fica só ressoando aqui na entrada, no formato de ondas evanescentes. Só lembrando isso, né? Isso aqui o pessoal estuda bastante em guias de onda. E como que é esse modo TE11? Como que é o shape do campo no modo TE11, que é o próximo modo que se propaga? Ele é uma coisa mais ou menos assim, ó. Você percebe que aquelas nossas regras, aquele nosso shape bonitinho, já não é mais verdade, né? Ele é um negócio assim, ó. Esse aqui são as linhas de campo. Você pode dar uma espiada de novo no livro aí do Poza. Ele tem os desenhos mais interessantes, mais bonitos para você perceber. Quando que surge essa frequência de corte? Matematicamente, essa frequência ela surge aqui, ó. Então, vamos tentar entender essa fórmula aqui. O que você deseja no caso real? Que essa frequência de corte seja a mais alta possível.
porque aí você pode usar o seu dispositivo, o seu cabo coaxial até uma frequência bem alta, 10, 15, 20, 50 GHz. Para isso aqui ser muito grande, que é o que você deseja, isso tem que ser o quê? Muito pequeno. Então você percebe que quanto menor for o cabo coaxial, as dimensões da seção transversal, maior vai ser a frequência que você vai estar podendo operar. Entenderam? Então esse é o sentido dessa fórmula aqui quando começa a surgir. E você também percebe que existe uma relação com o εr. Quanto menor o εr, maior a frequência de corte. Então, qual que é o menor εr, qual que é o menor epsilon que você pode colocar? Óbvio que é o ar. O ar ou o vácuo é a melhor situação possível, porque você não consegue ter com materiais comuns, a não ser metamateriais, você não consegue ter épsilons menores do que 1, ou 8,85 vezes 10 a menos 12. Então o melhor caso para você colocar essa frequência de corte lá longe é você fazer um cabo coaxial bem pequenininho com ar, certo? O que acontece com esse próximo modo, como a gente diz? Esse próximo modo, ele funciona da seguinte forma. Se você tem um cabo coaxial aqui, vamos supor que a sua frequência de corte desse modo T11 seja, por exemplo, 5 GHz. Vamos supor que você coloque aqui um sinal num gerador, né? E aqui você coloca uma carguinha, onde você está medindo aqui se tem potência ou não em cima dessa carga. Se você colocar um sinal aqui de 3 GHz, se tudo estiver casado, você vai colocar aqui 3 GB, 1 watt. Se tudo estiver direitinho, 50 ohms, o cabo de 50, você vai medir aqui 1 watt em cima daquela carga. Agora, se você colocar 6 GHz, vai acontecer o seguinte: em tese, você está excitando aqui na ponta uma forma que vai trafegar o modo TEM. Então a onda começa a andar de maneira a trafegar o modo TEM. O que vai acontecer? Só vai ser excitado esse segundo modo se houver, por exemplo, um machucadinho aqui, ó. Alguém pisou em cima do seu cabo e tem uma ligeira deformação aqui, por exemplo. Essa deformação você pode imaginar como se fosse água. As ondas vão passar aqui e vai causar um tipo de um vórtex aqui, um redemoinho. Esse redemoinho eletromagnético vai fazer com que parte da sua energia aqui, 6 GHz, que saiu do seu gerador com 1 watt, parte dessa energia seja transportada por esse segundo modo. Essa parte dessa energia, vamos supor que metade vai para o segundo modo, essa parte da energia que vai para o segundo modo vai bater aqui e você não vai conseguir medir. Porque essa estrutura aqui, ela está esperando receber uma onda TM. Provavelmente ela vai ficar gerando uma onda estacionária, esse outro modo vai ficar batendo e voltando aqui. A coisa então, em outras palavras, não significa dizer que você excitou acima da frequência de corte que automaticamente toda essa energia vai virar o modo de ordem superior. Não é isso. O modo vai se propagar de acordo com o que você excitou. Se você excitou no modo TN, ele vai se propagar com TN, a não ser que haja algum problema, alguma irregularidade na estrutura. Então você vai dizer, mas então eu posso esquecer essa história de modos de ordem superior, porque se eu tiver um cabo perfeito, um cabo bom, jamais vai aparecer um modo de ordem superior. Isso também não é verdade, porque conforme você aumenta em frequência, o seu cabo perfeito só existe no computador, na vida real jamais vai existir. Um pouquinho de ar que ficou aqui, uma pequena sobra que ficou aqui no seu entre o seu conector central e o seu dielétrico, por exemplo, qualquer coisinha mecânica, geométrica ou material imperfeito ali, vai fazer com que exista o acoplamento de energia do modo fundamental, do TEM, para o modo T1, que é o próximo modo. E essa energia vai no fim do dia ser perdida. E em casos que você deseja transportar
uma potência muito elevada, o pessoal fala que o cabo coaxial ele não é muito interessante. Por quê? Pelas dimensões, pela estrutura dele, ele pode fazer com que surja o quê? Uma descarga, né? Uma descarga, ou seja, a gente costuma dizer um raio, que rompa a rigidez dielétrica entre o condutor central e o condutor externo. Certo? Esse é um problema. O campo máximo, esse aqui então é o campo máximo que você admite a partir de uma tensão na entrada versus o R, né? Você percebe que existe de novo o logaritmo natural de B sobre A e isso aqui vai estar dizendo até quanto que você pode colocar de tensão entre um terminal e o outro do coaxial sem romper a rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica, como vocês sabem, ela é função do material que você está usando. No caso, o ar é mais ou menos 3 kV por milímetro. Então, em 1 milímetro você admite 3 kV. Se você colocar aqui, essa distância aqui, por exemplo, é 1 milímetro e você colocar 4 kV nesse pedacinho, você vai ter provavelmente a existência aí de um spark, de uma faísca, e o ar vai se tornar condutivo. Por isso que você usa, né, lembrando, você usa, esse é outro motivo na verdade, que você usa materiais diferentes do ar dentro do coaxial. Se você colocar dentro do coaxial, por exemplo, um teflon, você consegue colocar mais potência. Você consegue aumentar o nível de potência, porque a rigidez dielétrica do teflon ela é mais alta do que o ar. Então, a questão é a seguinte, ou é um trade-off. Se você usar o ar, você tem resposta eletromagnética boa. Agora, se você usar o ar, você tem resposta de potência ruim e também a parte mecânica, né? Como é que você vai fazer? A parte mecânica também é ruim. Como é que você vai fazer um cabo de, sei lá, 10 metros, 30 metros, que aqui é ar, só com ar? O que o pessoal faz às vezes, dependendo do caso, é colocar espaçadores aqui no meio. De tanto em tanto eles colocam espaçadores. É óbvio que o pessoal faz um cálculo, né, de nylon, de teflon aqui. O pessoal faz um cálculo para colocar esses espaçadores direitinho, para deixar isso com 50 ohms. Mas a princípio você está perdendo, sempre que você não usa ar, você vai estar perdendo na resposta eletromagnética, como nós vimos.